capítulo 9, versículos 35, 36, 37 e 38. Mateus 9, 35, 36, 37 e 38. Aqueles que encontraram, vamos ler. Versículo 35 diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Pai eterno, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, ao qual através dos louvores exaltamos e queremos continuar a exaltar. No entanto, eu peço tão somente uma coisa, meu Deus: não deixe eu desperdiçar o texto, não deixe eu levar para casa aquilo que tu quer falar, não deixe eu inventar, não deixe eu mentir, Senhor, nem diminuir e nem criar. Por favor, que eu fale somente o que tu já falou nas Escrituras, que eu reproduza o que está nas Escrituras, para o louvor da tua glória e para o benefício da tua igreja e da pessoa que te fala. Em nome de Jesus, amém. Amados, a gente está diante de um texto. Eu já vi muitas pessoas pregarem, mas é óbvio que eu vi algumas pessoas pregarem e eu disse até a Romualdo, eu esteve lá em casa visitando, visitas rotineiras que ele gosta de fazer. Ele é o presbítero da igreja e é amigo nosso. E eu disse para ele que eu sempre gosto de ver o que os outros pregadores estão dizendo acerca de certos textos, para ver se eu tenho razão naquilo que eu acho que entendi. Irmão Romualdo, eu vou dizer uma coisa: às vezes a gente se arrepende, viu? De procurar, porque é escasso demais pessoas que pregam o evangelho. Eu vi 5 segundos de uma pessoa, quando ele disse a paz do Senhor, abra isso, quando ele disse a primeira frase, já mudei. Isso aqui não tem como, eu realmente é totalmente ao inverso daquilo que eu vi nas Escrituras. Por isso que eu oro a Deus dessa forma, para que Deus se faça presente, porque se Ele não se fizer, nada poderei fazer. Irmãos, o versículo 35 diz assim: que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Nessa viagem de Jesus, ele fazia ensinos, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino. O versículo 35 faz uma síntese, ou um pequeno resumo da missão de Cristo, da missão de Jesus. Ao contrário do que se pinta por aí acerca de Jesus, eu quase que confundo ele com o Papai Noel, que só serve para abençoar os outros, para dar presentes, para arrumar casamentos, para arrumar as finanças e desembaratar moídos, se assim eu posso dizer, dos outros, curar. Enfim, parece que esse Jesus que pintam por aí, ele não passa de um mero empregado nosso, onde se lê, como eu já disse várias vezes, o Salmo 23, como se fosse assim: o Senhor é meu empregado e para mim tudo Ele fará. No entanto, nessa síntese do versículo 35 nos traz, a gente vê Jesus pondo em prática a sua missão terrena,
O texto diz que quando ele ia passando por todas as cidades, Jesus passava. Nessa andança de Jesus, a gente não vê Jesus entrando para tomar café. Em algumas coisas ele pousava, em algumas residências, dormia e tal, mas ninguém via relatos de Jesus fazendo outra coisa a não ser ensinando nas sinagogas a palavra e pregando as boas novas do reino. Mas também o versículo diz que ele andava nessas andanças curando todas as enfermidades e doenças. Então esse é o ministério de Cristo. Ele tinha pressa, o seu tempo estava se esvaindo aqui na terra. O nosso Deus, que na glória do Pai é antemporal, ele não usa relógio. Aqui uma vez como homem se submetia ao tempo como nós, e o seu tempo estava se indo, e o tempo de pregar a palavra, de ensinar aquilo que ele veio fazer, já estava chegado. Então o nosso missionário Jesus, o maior missionário que o mundo já conheceu, o maior evangelista que o mundo já conheceu, em suas andanças por todas as cidades e povoados, ele ensinava a palavra. Ele ensinava mostrando todas as profecias acerca dele, que os profetas tinham dito, os salmos tinham cantado, e ele, em seus ensinamentos, chama a atenção, como em uma das feitas que ele fez em uma sinagoga, pegando o rolo do livro do profeta Isaías e lendo, e aplicando a si mesmo aquele texto, mostrando que aquilo que uma hora foi sombra, que uma hora foi algo que iria vir, algo que estava por vir, já tinha chegado, que já estava na terra, e que já estava pondo em prática o seu plano este salvífico. O plano não era de enriquecer ninguém, o plano não era de tornar ninguém milionário, o plano não era de se fazer com que nós viéssemos nos sentir muito bem aqui na terra, sem adoecer, sem precisar trabalhar, sem precisar ter família, enfim, um paraíso. Não, é bem diferente do Jesus que pintam por aí. O Messias, o prometido, em seu plano desde a eternidade, era de redimir a humanidade caída, uma vez que a lei serviu bem como aio e mostrou o pecado, a existência do pecado, que até então as pessoas não sabiam que isso era pecado, que aquilo era pecado. Jesus vem e mostra que aquilo que a lei cerimonial não podia fazer, Jesus podia fazer. Por isso Jesus não perdia tempo e saía ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino. A palavra aqui pregando boas novas, a palavra aqui boas novas, é o sinônimo da palavra evangelho, porque evangelho nada mais é do que anúncio das boas obras, das boas novas do reino de Deus. Esta era uma das funções, das finalidades, dos motivos pelos quais o Deus se fez carne e habitou entre nós, avisando que a situação dos homens era desesperadora, mas que ele era o Messias, aquele a quem havia de vir e julgar não só vivos, mas também mortos. A Escritura diz que, além disso,
de ensinar acerca de tudo, como nós vimos no Novo Testamento, a exemplo do Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus, cada ensinamento que deixava as pessoas perplexas. Alguns líderes religiosos mesmo reconheciam, alguns soldados romanos e muitos dos que ouviam disseram: nossa, ele fala como autoridade, não é como os mestres da lei, não é como os fariseus, não é como os saduceus. Tinha autoridade para falar, porque ele era o dono da palavra, ele é o dono da palavra. Na igreja quem manda é ele, quem faz é ele. Aqui ninguém faz nada não, se ele não quiser não. O culto é para ele. Ele fala com o que ele quiser, da maneira que ele quiser. Ele fala com o pastor, fala com o pregador, ele fala com você, ele fala com o cara que está ali na portaria, ele fala, e se ele não quiser, ele também não fala. Mas é fato que ao abrir a Escritura, Deus não se cala. Ao abrir a Escritura, Deus está falando. Alguns ele fala de maneiras diferentes, mas ele fala, na verdade, é a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que uma das funções dele, a principal é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e fazer lembrar aquilo que Jesus já tinha ensinado, fazer-nos lembrar aquilo que Jesus ensinou, e glorificar Jesus. Então o Espírito Santo, enquanto estamos pregando, o Espírito Santo ele paira no meio da igreja, e onde ele encontrar oportunidade, ele fala aos corações, por intermédio da palavra, derretendo corações, e colocando um coração de carne, aonde existe um de pedra. Jesus também fazia, além do anúncio dos ensinamentos, além de anunciar as boas novas do Evangelho do Reino, Jesus também curava, fazia curas. E então, irmãos, este é o destaque que se dá para Jesus atualmente. Igrejas são erguidas e o tema principal de alguns ministérios é a cura. Aonde você tiver com qualquer enfermidade, com qualquer coisa, vai lá, o médico dos médicos cura você. E a razão pelo qual o Evangelho veio, e a razão pelo qual eu saio da minha casa para ir para a igreja, e a razão pela qual eu devo me converter, ela já não existe. Existe uma necessidade física, e eu já bati nos médicos e tal, e a gente viu na Escritura Sagrada que muitos fizeram isso. A mulher do fluxo de sangue é exemplo. Então, onde está o erro nisso? O erro está em trocar Jesus pelo milagre. Nós devemos servir e adorar a Deus, mesmo quando Ele não nos responde, mesmo quando as nossas orações não são respondidas. Nós não devemos fazer com Cristo, esqueci a palavra aqui agora, moeda de troca. Nós não devemos ir para o culto, ou para a igreja, ou ser crente, para estarmos pedindo as coisas a Deus. É bem fato, irmãos, que Jesus fez milagre e faz, mas é bem fato também que a vontade é dele e ele é soberano. Nós temos dois exemplos na Escritura Sagrada, que quando Deus quer, Ele faz. E nós não devemos parar de orar, nem de pedir, nem de vir para a igreja não, porque Ele deixou de fazer ou porque Ele fez. E nem devemos reforçar as vezes que viemos à igreja, porque Ele nos fez um milagre, porque Ele nos livrou, não. Isso não é uma moeda de troca. Temos dois exemplos, um no Novo Testamento. Será que o apóstolo Paulo foi alguém para Jesus? Quando Paulo estava caído na estrada, quando ele é mandado para aquele homem lá orar, que eu esqueci o nome dele agora, Ananias ficou com medo de Paulo, e queria se esquivar. Era um dos maiores assassinos e perseguidores de cristãos que estava ali. Será que esse homem era bom? E Jesus disse para Ananias que aquele Paulo era vaso escolhido. Então dá para se ver que intimidade Jesus tinha com Paulo. Esse daí para mim é pedra escolhida, é vaso escolhido. No entanto, mais tarde, evangelista Antônio,
Paulo está com um problema que não se sabe ao certo, mas parece que era físico mesmo. Se sabe que era uma doença, mas a Bíblia relata que ele tinha um espinho na carne. E por 3 vezes ele orou com toda essa enfermidade. Paulo foi tirado do matadouro, aonde ele assassinava os cristãos. Então Jesus tinha uma plena necessidade de Paulo no ministério. E no entanto, Paulo orou 3 vezes e ele não curou. E aí foi que Paulo pregou. Enquanto ele dizia que a tua graça me basta, a minha graça te basta, aliás, aí é que Paulo pregava, aí é que Paulo evangelizava. Mas no Antigo Testamento a gente teve também, acho que um rei, não sei se era Zedequias o nome dele. Ele estava doente, estava para morrer. E Isaías foi lá, amante de Deus. E quando chegou lá, o cara começou a chorar e começou a pedir: lembra-se de mim, eu não fui essa pessoa assim. E Deus resolveu acrescentar a ele quantos anos de vida? 15 anos de vida. E quem vai contestar? E quem vai contestar? A Paulo. Como ele amava Paulo, não fez. E fez para o outro. Isso não se explica. Não se deve vir para o culto, não se deve ser crente por essas coisas. Não devemos ser interesseiros numa hora dessa. E o profeta Isaías bem anunciou que um dos sinais, irmãos, falando de milagres, falando de cura, por que Jesus realizava esses milagres? O profeta Isaías, ele bem anunciou que um dos sinais que evidenciaria que o Messias tinha chegado era o seguinte: no capítulo 53, no versículo 4, Isaías profetizou: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Então é uma profecia de Isaías, que o anunciado, que o Messias, que o Rei dos Reis, que aquele que era anunciado pelo Antigo Testamento, aquele que era anunciado pelos profetas, pelos salmos e hinos, ele chegou, e uma das evidências seria que ele teria um poder extraordinário acerca da doença, a ponto de fazer mortos se levantarem. O nome dele não é Papai Noel, é Jesus Cristo. Mas era para evidenciar que ele era o Messias. Isso não ia durar. O Lázaro voltou a morrer. A mulher do fluxo de sangue que recebeu a cura, ela morreu de novo. Paulo, João, Mateus morreram fisicamente. Não estão mais entre nós. Para você ver que Cristo tem algo muito mais importante para tratar. Embora esses homens tiveram morte física, morreram, mas a Escritura, em vários versículos, vários livros, inclusive em Lucas, diz que o dono da casa se levantará, e nesse levantar e abrir a porta, os que foram desobedientes a Deus verão Abraão, Isaac, Jacó, e aí sim, Paulo, e todos no reino de Deus. Porque a prioridade de Cristo com o seu evangelho é salvar almas. A preocupação é para onde a sua alma vai. Não é os castelos que construímos aqui neste mundo, não é os ternos caros que compramos, não é os carrões, e não é curar a enfermidade, infelizmente não é. É salvar a sua alma. Que adianta ele te salvar agora e depois você morrer e ir para o inferno? É tão difícil para a igreja de hoje entender isso. Então por essa razão Jesus também curava, mas isso ia cessar, porque o foco não era esse. Servia somente para evidenciar que só Ele, um Deus, tem poder para ressuscitar mortos, para curar
mulheres com fluxo de sangue, cegos, coxos, aleijados. Mas a priori, a principal era salvar as vidas. Se eu não me engano, é Salmos que fala do valor de uma alma. Foi preciso um Deus morrer para salvar milhões de almas. E a salvação dele alcança a todos quantos querem. É para todos. No entanto, precisamos responder aos estímulos do Evangelho e do Espírito Santo. Que se eu não quiser, ele não faz nada. Aleluia. Então a gente vê nesse breve resumo a missão de Cristo. Muitos ainda continuam pregando curas, outras igrejas pregando libertação. Irmãos, é bem fora, é basicamente na contramão do Evangelho. Aí Jesus não faz cura mais não, irmão? Faz, irmão, é o que eu acabei de dizer. A hora que ele quiser ele faz. Simplesmente ele é soberano. Foi isso que tentamos dizer para meu pai, que esse homem aqui tanto lutou para dizer para meu pai, e que se eu fosse, não estivesse aqui pregando mais, ele teria que continuar, porque ele tem uma alma, e ela pode ir para o inferno. E graças a Deus tudo indica que ele entendeu. Pelo menos eu acho que ele entendeu. A palavra que eu me esqueci era barganhar. As pessoas gostam de barganhar. Até nessa hora, os pecadores gostam de barganhar. Só que o versículo, então, no 35, a gente vê que Jesus andava por todos os lugares. E a gente percebe que a obra de Cristo, ela vai muito além de que quatro paredes. Muito, muito além. Muito, muito além. Aqui a gente prega só para vocês. Mas o Evangelho precisa alcançar novas ovelhas. Assim Cristo disse que tem outras ovelhas e outros apriscos que precisa encontrá-las. Então nós estamos dando continuidade ao ministério de Cristo. Por que não tem mais milagre? Porque Deus mudou? Não, porque os milagres eram isso, eram evidências daquele que era o Messias. E Ele faz hoje conforme Ele quer. Ele me curou, louvado seja o nome do Senhor. Mas poderia não ter curado, outros ainda orou e morreu. Respeite a vontade soberana do Pai. O 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Quando chega no versículo 36, Jesus tem uma atitude bem interessante. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É interessante lhe dizer que essas pessoas tinham pessoas que olhassem por ela. Essas pessoas que estão aflitas, estão desesperadas, como ovelhas que não têm pastor, elas tinham, pelo menos em teoria. E hoje, 2024, hoje é quanto mês? 4 de janeiro de 2024, é? 3 de janeiro de 2024. Eu não sei se eu estou adiantando aquilo que eu queria falar, mas eu vou dizer uma coisa. Neste ano, as ovelhas têm pastor também, entre aspas. Porque Jesus diz aqui, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e desesperadas como ovelhas sem pastor. Mas a gente vai ver no desenrolar do texto que tinha pastor. E o que aconteceu? E o que fez o nosso Senhor olhar para a multidão e ter compaixão delas? A palavra compaixão aqui deve ser entendida como se o coração de Cristo tivesse se movido de íntima compaixão. Ele tivesse tido, não um sentimento de pena humano, não é basicamente esse sentimento, é algo mais forte, mais profundo. Ele tem um amor muito grande, e foi por esta razão que ele vem à terra, um Deus. Então quando ele vê o povo aflitos, desamparadas,
ele teve compaixão delas. O cenário é este. Por que eu disse que tinha pastor, que tinha líderes? Por que eu digo? O cenário é pintado lá em Ezequiel. Começa lá em Ezequiel o cenário. O pano de fundo começa lá em Ezequiel. Ezequiel, para ser exato, 34, versículos 5 e 6, diz o seguinte. Olha só, quem está falando aqui, vê se vocês sabem quem é. Olha o pobrezinho que está falando aqui. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Então a gente vai vendo aqui por que Cristo toma aquele susto e o coração dele aperta. Quando vê as multidões aflitas, desesperadas. E você deve entender também, nós que estamos aqui, que no capítulo que o irmão, eu achei foi bom quando ele leu, eu adorei, amei, que o irmão Petrônio leu aqui, acho que Mateus 15, não foi, Petrônio? Se você for ver Mateus 15, você tem justamente a noção de como estavam também esses líderes, esses que cuidavam dos rebanhos de Deus, os que supostamente deram continuidade ao ministério de Deus. Lá no versículo 7 do capítulo 15, é bom que vocês abram a escritura, Mateus 15, aliás, a escritura tem que estar aberta, isso é fato. E quando eu falar no versículo, é muito bom vocês irem atrás, se assim eu puder pedir a vocês. No capítulo 15 de Mateus, um pouquinho para frente, no versículo 7, Jesus diz só isso aqui: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras e ensinadas por homens. Está vendo? Por que essas ovelhas estão assim aflitas, desesperadas? O irmão Petrônio leu aqui agora há pouco a distorção, a confusão que foi no capítulo 15, em que foram perguntar ao mestre por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Aí eu te pergunto, isso é bíblico? Isso é bíblico? Aí em 2023 ainda, aí vem um eco na minha cabeça agora. Naquele tempo os fariseus faziam isso, e hoje? Aí um pastor de Riachão disse que Deus está lá no Parque do Povo, Deus está lá, que Deus está num bar, que Deus está em todo canto. Bom, eu esperava que ele dissesse que a presença de Deus, que ninguém pode conter, ela está, mas não é que Deus habita ali. Não, eu vou lá, vou assistir os irmãos tomando uma cervejinha, eu vou lá me sentar do lado deles para ver se eles estão precisando de alguma coisa. Vai que alguém vem fazer um mal a eles e eu defendo. Vou lá no Parque do Povo para ajudar os gays, os embriagados, os drogados. Eu vou ficar por lá, afinal de contas eu sou Deus. É isso, irmãos, são ensinamentos de homens. Jesus questionou isso. E por que vocês quebram os mandamentos de Deus, a lei de Deus, por causa da tradição de vocês, ensinamentos humanos? Um determinado pastor em João Pessoa, aí é muito complicado, irmãos, mas sem aplicar o texto não dá. A gente tem que aplicar o texto, e eu aplico e mostro a realidade pertinho da gente. Em João Pessoa tem um pastor que diz que pregador não sobe na igreja dele de barba. E por quê?
O irmão Antônio conhece algum texto, algum versículo que diga isso, que é proibido? E Jesus andava com a cara lisa, assim como eu? Será que ele não tinha barba? Então Jesus não prega lá, né? E essas pessoas, e esses pastores, esses líderes vão matando as ovelhas, vão triturando. Agora em Riachão, 2 casos. Em umas ovelhas que foram expulsas, parece que porque frequentou outra igreja, foi? É porque veio aqui. Ainda bem, irmãos, que graças a Deus, isso que eu estou falando, né? Vocês não vão falar para ninguém, né? Vai ficar só entre nós, né? Mas está gravando, vai para a internet. Jesus morreu, irmão Antônio, por esse evangelho. Quem sou eu? Quem sou eu? Para correr, para me esconder. Quem sou eu? Em Riachão, as ovelhas foram expulsas porque frequentaram aqui. Mas que coisa linda, isso é bíblico? Outra igreja de Riachão traz um pregador de fora, lá da Caixa Prego, foi exemplo das quintas, das portas, mas... E em sua pregação, o pastor, que não é nem desse ministério, disse que determinado obreiro não está dando dízimo, não está dando dízimo, e portanto esse obreiro não pode ter oportunidade. Não pode ter oportunidade. Foi assim, pai? Não pode ter oportunidade, porque não dá dízimo. Ele está proibido das atividades da igreja. Outras mulheres estão sendo atacadas pelos seus líderes religiosos porque estão usando calça. Irmãos, o que benefício isso traz para o evangelho, para o reino, para o bem das ovelhas? Agora, sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? É que esses mesmos pastores têm dentro dos seus ministérios casais de adúlteros. O próprio pastor é adúltero. Tem presbítero dentro da igreja que adora comprar, deve a Deus e o mundo. Ronaldo, eu estou mentindo. Isso não é pecado. E isso pode. A saia, a calça da irmã vai para o inferno. Mas o adultério não vai não, irmão. Quem compra e não paga não é roubo não, irmão. E o pastor que está construindo mansões com dinheiro, dizendo público com a cebola. Público não, dinheiro das ovelhas. As ovelhas ficam aflitas. As ovelhas ficam desesperadas. E em troca só tem para as ovelhas puxão de orelha, banco para os castigos, ditadores. Mas pode ser mentiroso dentro dessas igrejas, podem ser ladrões. O evangelho não é pregado e as ovelhas sofrem. Irmãos, e tem muita, mas muita coisa. Alguns desses pastores, desses líderes e pregadores também, por qualquer coisinha cismam com o irmão dentro da igreja, aí pega a oportunidade de pregar, ele fica maquinando, vai pregar domingo, aí segunda-feira ele começa, qual é o texto que eu vou pegar, hein? Vou pegar um para lascar ele, vou detonar. Dentro de uma igreja que eu congregava, irmão Antônio, por eu ter dito na escola bíblica de manhã, para você se situar, vi uma palhaça
que não era pregador, era uma palhaça de saia, lá do lado de Bahia, e gostava de muito moído, muito negócio, fogo estranho. Já ouviu falar de fogo estranho? Fogo estranho. E ela trazia aquilo para dentro da igreja. E de manhã na escola bíblica eu disse: olha, a noite é o seguinte: se papai do céu disser eu estou aqui, eu faço o que tiver de fazer. Para dar glória eu dou glória, se é para pular eu pulo, se é para cantar eu canto, se é para chorar eu choro. Agora, se Deus não estiver no recinto, se o dono da igreja não se fizer presente, eu ficarei um túmulo. Agora eu já disse sabendo, fecharam isso na mão e entregaram. Quando foi de noite, a pregação foi Jeremias 18, o vaso e o oleiro. Sabe de que eu e outro irmão fomos taxados? A insinuação veio para todo mundo que não era desprovido de inteligência, entendeu? Que foi dito dentro da igreja que existia 2 vasos dentro da igreja que não glorificavam, que estavam mortos, que estavam só enfeitando a igreja, porque estavam rachados e não detinham, não continham mais o azeite, ou seja, estavam em pecado. Eu achei tão bom quando o Romualdo lê isso aqui no início. É exatamente isso, irmão. O salmo que você leu. Ou a gente obedece a Deus ou não obedece. Eu sei que não é difícil conter esse homem que está dentro de nós. Não é fácil, aliás. É difícil. Mas temos que obedecer a Deus nessa hora também. E eu aguentei essa pregação toda, essa afronta. Cadê teu azeite, vaso? O vaso não fala. Olha, se fosse no tempo que eu não era crente, eu tinha quebrado, Deus me perdoa, aquele púlpito na cabeça dela, irmã. Eu não era flor que se cheira, irmão. Eu não tinha moído não tinha problema não, irmão. Mas aguentei até o fim. Mas ela podia dar em cima do pastor. Ela podia dar em cima do pastor, presentear com sapato e tudo mais, ela podia. Irmãos, Jesus, quando viu o irmão, ficou coração ali meio que movido de íntima compaixão, porque aquelas ovelhas, embora tivessem pessoas que prometeram cuidar delas, viu os fariseus, viu os líderes religiosos, entravam nas casas das viúvas cobrando impostos exorbitantes, e para tapear elas faziam longas orações, para ser fervorosos, para tapear as velhinhas e extorquir. As ovelhas estavam sendo extorquidas pelo seu próprio povo, e ainda sofrendo também com o Império Romano. Era o Império Romano de um lado e os judeus do outro, os líderes religiosos da época. Matando. Jesus, quando viu, moveu-se de íntima compaixão e viu, irmãos, que essas multidões, elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Irmãos, eu digo que Jesus disse aqui, aplica agora aqui, sem medo, sem dó e sem piedade. Essa visão que nós temos hoje, essa é a minha visão hoje em Riachão. Essa é a minha visão. E se eu for para o Ingá, olha que vai estar lá. Se eu for para Campinas, é capaz de estar lá, e é capaz de estar na Paraíba e no Brasil inteiro. Estou falando livre de Riachão, que eu não saio. Está aqui, ó. Então, como ovelhas sem pastor. Porque os que estão lá, prometendo cuidar do rebanho. O apóstolo João disse lá em João 10, acho que 10 também. Deixa eu ver se eu anotei aqui, que eu gosto de anotar. João disse. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Capítulo 10 de João, versículo 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Só que nosso Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, irmãos, a gente vê
essa aflição de Cristo por essas ovelhas. De fato, irmãos, tem pessoas aí fora que nem sequer o Evangelho ouviu. E eu prefiro evangelizar elas, que nunca ouviram nada acerca do Evangelho, do que evangelizar uma pessoa que se diz ser crente, e a gente vê que de crente ela só usa o título. Porque o que tem em Riachão, camuflado, embutido dentro das igrejas, dando mau testemunho com pornografia nos aparelhos celulares, e aí vai, e os pastores sabem, e não tem problema algum. Sabe por quê? Jesus, no mesmo versículo para baixo, Jesus chama eles de mercenário, diz que o que importa é o dinheiro. Não importa se, exemplo, meu pai ele está com alguma coisa que mexe com dinheiro e é ilícito, você está roubando. O pastor olha para ele e diz: irmão João, todo mês está lá o seu dízimozinho, está lá tranquilo, não me dá trabalho em nada, deixa o irmão João quieto, é simples, irmão, é simples demais. Agora você que escuta esses pregadores, esses pastores, esse povo, não tem medo de Deus? Deus vai lhe pegar. E não tem STF para salvar você não. Não tem não. Ele vai separar os bodes das ovelhas. E tchau. Deixa eu ver meu tempo, meu Deus. Vamos andar. Então, irmãos, esse era o cenário. O cenário era aterrorizante. Por isso que Deus ficou triste. Por isso que Jesus ficou com o coração assim. Então ele disse aos seus discípulos: a colheita, no 37, então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí vem um anúncio de que a seara aqui não deve ser entendida, irmãos, como o tempo do fim. Não deve ser entendida como juízo final. A seara aqui quer dizer que havia um campo, a ideia é essa, havia um campo que estava plantado e aí os frutos estavam prontos para colher. Então a colheita estava na hora, mas havia um problema. E eu perguntei um dia no programa de rádio ao Romualdo, ao vivo, eu vou perguntar a vocês aqui. O problema aqui era que os trabalhadores para fazer a colheita eram poucos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E hoje, irmãos? Hoje eu vou dar uma direção a vocês. Hoje nós temos muitas igrejas. Nós temos um número absurdo de igreja para todo gosto. O caba é veaco, tem igreja que adora o veaco lá, vai lá. O cara é ladrão, tem igreja que vai lá, o pastor é gente boa, é ladrão também. Você gosta de trair seu esposo? Vá lá, o pastor também é um dos tais que trai a esposa, vá lá. Então tem igreja para tudo. Então no ano de 2024, janeiro, dia 4 de 2024, 3 de 2024, eu pergunto a vocês: como anda os ceifeiros? Como andam os trabalhadores? Dá para chamar de trabalhadores esses que aí estão? Esses que Ezequiel disse, estes que Ezequiel disse também, em 34, 11 a 16, olha o que é que Ezequiel disse dessas pessoas. Não foi desses aqui, esses aqui herdaram, veio com eles, é do mesmo jeito. Ezequiel 34, 11, 16 diz: porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e altos dos montes de Israel serão a terra onde passarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei
conta das minhas ovelhas e farei delas palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Com que? Ele vai apacentar com que? Justiça, né? Só que Mateus também dá um recado, foi registrado em Mateus 23, 13 ao 15, outro recado. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorre a terra e mar para fazer um convertido, e quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Esta é a realidade de Riachão. Esta é a realidade. Eles lutam para converter alguém, para tornar digno do inferno 2 vezes. Sabe por quê? Porque ele apacenta a si mesmo. Quando a gente diz apacenta a si mesmo, eles usam todos os recursos, todo o nome de Jesus, todo o nome do Evangelho para enriquecimento deles, para o benefício deles, para as mansões, para os carros, para o bem-estar deles, para os churrascos, para as viagens, para ficar ricos. E as ovelhas, vá buscar uma feirinha lá, peça um papelzinho de luz para pagar, de 50 sem conto, correndo para o tempo. Então disse aos discípulos isso aí: a colheita, irmão, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, na verdade, continua pior do que naquele tempo. Porque naquele tempo, dizia-se que os trabalhadores eram poucos. Irmão, você não sabe o número de falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas, o quanto triplicou na atualidade. Então, irmão Petrônio, o que é que nós temos hoje? Muitos trabalhadores falsos, em busca da lã, da ovelha, em busca de fotos, de reconhecimento de YouTube, em busca de mídias sociais, em busca de convites milionários, estão cobrando para pregar um a um. Eu estava ouvindo na Musical FM o valor exorbitante para pregar, para cantar, cara, para cantar louvor para Jesus. Aí vem para a igreja 30 mil, 50 mil, o mais pobrezinho, coitado, é 5 mil conto. 5 mil conto para vir cantar na tua igreja. E tem pastor que paga, mas não dá a feirinha do ovelha que está precisando, não dá o remédio da benção, né? Não dá, a casa caiu, a enchente derrubou, não ajuda. Ou o carro virou, a ferramenta de trabalho, não estão nem aí. Vamos fazer uma campanha, igreja, vamos fazer uma campanha para o irmão fulano. O irmão fulano perdeu o carro, vamos fazer uma campanha, cada um, vamos fazer uma vaquinha aqui. E o dízimo é para quê, abençoado? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. O mantimento é para eles. Vamos terminar? Então, irmãos, nós temos uma necessidade desde aquela época, e agora pior ainda, de trabalhadores para fazer a colheita. O versículo 38, Jesus dá uma instrução: peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Versículo 38, Jesus incita-nos a orar e pedir para que o Pai mande pessoas, trabalhadores, para ajudar na colheita. Sabe por que temos que pedir a Deus? Porque com um número tão grande de falsos crentes, pastores, pregadores, a gente tem até medo de dar qualquer cargo, de dar qualquer coisa, de colocar nas mãos daquela pessoa uma responsabilidade. Não se sabe qual a intenção dessas pessoas. E Jesus disse aqui que nós devemos orar, porque é Deus que manda. Deus é quem vai mandar pessoas, certo? Orem, peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Deus vai mandar, e depois disso,
Deus vai mandar, depois Deus vai trabalhar nessas pessoas, vai capacitá-las, porque o que tem de gente que diz assim, tirando foto por aí dentro dos matos, e não sei o que, gente pregando dentro da igreja, irmão, dizendo, dentro da igreja, a igreja luxuosa, parece os palácios, fazendo o ID do Senhor, YouTube, isso aqui, fazendo o ID do Senhor, dentro da igreja, meu irmão, não faz o ID nem na esquina da sua casa, nem seu vizinho, nunca ouviu falar no evangelho. Romualdo contou um caso aqui, que um amigo contou aqui, que um outro determinado amigo disse, quando viu o Romualdo falando do evangelho, ele disse, oxe, fulano não é crente também, é mais ou menos assim, mas tu é muito diferente, tu só fala do evangelho, esse cara aqui está não sei quantos anos, nunca falou do evangelho, está vendo? Mas dentro das igrejas, ganhando dinheiro, né, igrejas grandes, suntuosas, aqueles cliques, né, as câmeras, eles se enlouquecem, eles ficam loucos, eles ficam pirados, e as suas almas que vão para o inferno, nem aí, o que vale é as fotos, o que vale é os convites, o que vale é o nome lá, agendas abertas agora, a partir de janeiro, dia 3, dia 4 estou não sei aonde, dia 5 estou não sei aonde, meu irmão, isso é uma mercadoria, isso é uma mercadoria, estão vendendo o evangelho, e o pior, que quando eles são chamados para as igrejas, eles só falam o que os pastores querem, porque os pastores pagam aqui só vai falar assim, não pode falar de pecado, não pode falar disso, porque nós estamos pagando, vamos ouvir o que a gente quiser, e Deus não fala aqui, são inimigos de Deus, esses anticristos. Concluindo, irmãos, eu me perdi no tempo, eu quero concluir essa mensagem, irmãos, dizendo uma coisa. Se há alguém lá no outro lado que vai assistir pelo YouTube, se há alguém aqui, eu não sei, ou que está no outro lado da rua ouvindo, que frequenta a igreja e está se sentindo assim, como você um dia já se sentiu, com o peso desses homens no pescoço, matando, sem ensinamento, sem nada, e você sentindo que o seu destino era o inferno. Jesus tem um convite. Eu não vou fazer convite nenhum, quem vai fazer é Cristo. Na verdade ele já fez, eu vou reproduzir. Por isso que Cristo em Mateus 11, 28, ele teve que dizer isso. Eu termino a minha ministração com isso. Em Mateus 11, 28 ao 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Assim diz a palavra de Cristo Jesus, para os cansados, para os que não suportam mais ser extorquidos por aqueles que se dizem ser pastores e que apacentam somente a si e não apacentam o rebanho de Cristo. Quando Pedro teve aquele encontro com Jesus, por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? E ele sempre no final, quando Pedro dava a resposta, ele dizia: então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, não apacente a si mesmo. Que Deus em Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, possa abençoar todos vocês. A mim, ore por a gente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado por vocês terem me ouvido, em nome de Jesus.